A apelação terá efeito suspensivo. A apelação terá efeito suspensivo. Bom, volto para a questão. Essa questão eu achei muito boa, uma pegadinha muito boa, vou fazer uma por uma. Ó. A parte prejudicada com a sentença que lhe foi desfavorável poderá mostrar seu inconformismo mediante a apresentação do recurso de apelação, regulamentado pelo ordenamento jurídico processual civil, que determina que, letra A, no seu julgamento, a decisão da apelação será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 ou mais juízes. Letra A, artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Olha só. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz ou afastado, ao juiz afastado ou substituto. No julgamento da apelação do agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Esses 3 juízes ou mais está errado, então são 3. Letra A, artigo 941, parágrafo 2º. Volta aqui um pouco aqui para trás, por isso tem que fazer questões. Ó, 941, proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado... Não, aqui, ó, parágrafo 2º. Peraí, o 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Parágrafo 2º fala assim: no julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, quantas pessoas decidem apelação e agravo de instrumento? Candidata Aline, quantas pessoas, quantos juízes vão decidir apelação e agravo de instrumento? Excelência, artigo 941, parágrafo 2. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. São 3 juízes. E a VUNESP falou assim, são 3 juízes ou mais. Não, são 3 juízes que votam na apelação e no agravo de instrumento. B. Se interposta pelo autor após seu improvimento, o autor perdeu a apelação, será julgado o agravo de instrumento por ele ofertado no mesmo processo? Não, eu sei que é primeiro o agravo de instrumento, depois a apelação. 946. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento, tá? Então, o agravo de instrumento será julgado antes, se for interposto no mesmo processo, e se ambos os recursos que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento na frente da apelação. C. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um, a apelação não devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais? Incorreto, a gente sabe que devolve sim, artigo 1013, né? Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelos tribunais todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles,
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um, a apelação devolverá sim ao tribunal conhecimento dos demais. E a questão fala assim, a apelação não devolverá? Não, está incorreta, porque a apelação devolverá sim. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá sim ao tribunal conhecimento dos demais. Não terá efeito suspensivo. Quando a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Não terá efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo. Não suspende a sentença. Quando a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Eu fiquei, não tem isso não, isso é coisa de agravo de instrumento. Também, quando se trata de agravo de instrumento, tutela provisória cabe agravo de instrumento, mas quando for uma sentença que também trata de tutela provisória, a apelação não suspende ela, ou seja, a tutela provisória continua valendo, é isso? Vamos lá. Artigo 1012 do Código de Processo Civil fala que a apelação tem efeito suspensivo, ou seja, você teve uma sentença, lembra? O juiz deu uma sentença. O que essa sentença é? Uma folha de papel higiênico, para que serve? Para limpar a bunda. Por quê? Porque a outra parte vai entrar com uma apelação e essa apelação vai suspender a sua sentença, enquanto isso não julga essa apelação, você limpa a bunda. Porque a apelação, ela suspende a sentença. Então, a sentença, por enquanto, é papel higiênico para você limpar a sua bunda. Só depois que julgar a apelação é que a sentença vai virar uma sentença. Por enquanto, é um papel higiênico, em regra. Ela só não será um papel higiênico, ou seja, a sentença vai continuar valendo, ou seja, ela vai valer. Ou seja, além das hipóteses previstas em lei, começa a produzir os efeitos após a publicação, a sentença que trata de homologação ou de marcação de terras já está valendo, que manda pagar alimentos já está valendo, senão a criança morre de fome, que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, ela extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado. O que é isso aqui? Se extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente o embargo do executado, já continua valendo, entendeu? A sentença continua valendo. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, a sentença julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem, já continua valendo, não tem efeito suspensivo essa sentença. E aqui a questão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Deu a tutela, tirou a tutela, ou revogou a tutela, concedeu a tutela provisória, revogou a tutela provisória ou confirmou a tutela provisória, já está valendo. Não vai ser um papel para limpar a bunda, que bom, né? Então, se a sentença do juiz confirma, concede ou revoga a tutela provisória, você pode ficar feliz que ela não é um papel para limpar sua bunda, porque a outra parte vai entrar com uma apelação e essa sentença vai continuar valendo, mesmo que a outra parte entre com uma apelação. Por isso que essa é a correta. Não tem efeito suspensivo quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Não tem efeito suspensivo significa não é um papel higiênico para limpar a bunda. Quando a sentença confirma ou concede ou revoga a tutela provisória, ela tem efeitos imediatos, após a publicação. E a letra E está incorreta porque as questões de fato e de direito não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo justo. Olha que sacanagem a VUNESP aqui. A VUNESP, o que ela fez? Ela pegou e colocou uma palavra para que não soe tão bem, né? Por isso que tem que estudar pela VUNESP, não tem outro lugar para você estudar, é aqui. Primeira fase é aqui e acabou, entendeu? A primeira fase é aqui e acabou. Depois eu vejo como é que eu vou fazer a segunda, por enquanto eu estou me preparando para a primeira. Então, cadê o erro? Olha, as questões de fato e de direito não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar elas não propostas no juízo inferior podem sim ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por justo motivo. Sim, existe um artigo que fala assim. Só que a VUNESP tem uma pegadinha assim, ó, as questões de fato e de direito, que não forem propostas lá, está no artigo 1014. Não é as de fato e de direito, é somente as de fato. Aí você vai falar, uai, vai trazer um fato novo? Sim, somente se você provar que você não trouxe esse fato novo, porque tinha caído um cometa
Dali não tinha jeito de pegar aquele fato, porque o cometa tinha apagado o tempo e caído numa dobra temporal, e você prova que estava numa dobra temporal, e ninguém sabia que existia dobra temporal na época, então você consegue provar por um motivo de força maior que você não provou esse fato antes, né? Então, artigo 14. As questões de fato não propostas no juízo inferior, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, as questões de fato, não é de fato e de direito, como está escrito lá. As questões de fato que não forem propostas no juízo inferior da primeira instância poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, uma espécie de abertura temporal. Olha lá, as questões de fato e de direito? Não, de direito não, é fato mesmo. Não um fato novo na apelação. Olha só, as questões de fato apenas. De direito está errado. Não propostas as questões de fato, não é de direito, não proposta no juízo inferior, poderão ser sim suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo justo. Então não é de fato, de direito, é somente as questões de fato. Artigo 14.